está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és o Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós celebramos solenidade de São Pedro e São Paulo, dois santos, dois mártires, duas colunas da igreja. Deste catacumbas, catacumbas é túmulo dos primeiros cristãos, lá está em Roma ainda, tem vários catacumbas em Roma, Deste catacumbas, então, os cristãos se reuniam escondidos por causa da perseguição que sofriam. E a igreja, junto com Pedro e Paulo, então, Pedro e Paulo também sofreram martírio. Pedro, que no Evangelho hoje aparece proclamando a fé, foi chamado a ser fundador da igreja primitiva, sobre a herança de Israel. E foi chamado também a formar comunidades com judeus convertidos ao cristianismo. E, em outro lado, Paulo era um perseguidor dos cristãos, foi chamado a fundar também igreja entre gentios, também chamados de pagãos. Então, Pedro e Paulo sofreram martírio. Pedro foi crucificado, cabeça para baixo, pernas para cima, E Paulo foi decolado, então cortado a cabeça deles. Como eu estive em Roma, eu já vi onde eles foram presos, acorrentados. Pedro foi acorrentado e depois crucificado. Até hoje tem uma imagem ali em Roma, onde foi crucificado. E aí hoje, como colocado no túmulo dele, em cima de Basílica de São Pedro, então, onde o Papa reside. Então hoje nós celebramos o dia do Papa também, nós sabemos. E o outro lado, Paulo foi preso por causa de seus testemunhos de Jesus Cristo, e aí foi preso numa pequena casinha assim ali, ficou muito tempo preso e nem podia ficar de pé. Imaginaram, sofrimento de uma pessoa. E decolaram, cortaram a cabeça, E dizem que, quando cortaram a cabeça, pulou 3 vezes. Até hoje existe essas 3 colunas colocadas, simbolizando, martírio dele. E também, 3 vezes significa também, talvez, Santíssima Trindade também, pode ser, Então, assim,
né, dois sofreram então coroa do martírio. E os dois congregaram também uma única família de Cristo, que recebem hoje igual veneração, né, toda a terra. É importante então frisar, né, na celebração de hoje, esses dois possuem, né, ainda, né, uma memória, veneração tão importante, né? Celebramos então hoje, né, dia de dois santos, dois mártires, duas colunas da igreja primitiva, né? E se olhando as leituras de hoje, nós, né, trazemos para essa mensagem do Evangelho. Jesus perguntou para seus apóstolos, né, escolhidos, quem dizem que o Filho do Homem ser, né? E quem é Filho do Homem? E aí, né, eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros é Elias, outros é ainda Jeremias, ou algum dos profetas, assim por diante, né? Então, várias pessoas têm várias opiniões sobre Jesus, entenderam? Então, né, significa o quê? É uma personagem passado. Jeremias, né, foi, né, foi, como chamam, um profeta querendo o oculto, né, no templo. E também, como chamam, né, outros profetas também, né, renovaram, né, seguiram o caminho do Senhor. E aí João Batista, né, também testemunhou, né, próprio, né, Jesus Cristo. Então, todos achavam que é diferentes pessoas. Mas Jesus pergunta para eles, né, e vocês, quem dizem que sou eu? Né? E aí quem responde é Simão Pedro, né, diz, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, né? Assim que responde, né? Messias significa, né, é uma profissão de fé pascal, né? E também Deus vivo significa a profissão de, né, a fé pós-pascal, diferente, né? Entenderam? Então, Pedro responde essas duas coisas junto ali, né? Antes de Páscoa e depois da Páscoa, né? Então, Messias, então, é uma profissão de fé, né? Profissão de fé pascal, e aí também Deus vivo, uma profissão de fé pós-pascal, entenderam? Então, ele responde assim, Deus, Filho de Deus vivo. E respondendo, Jesus lhe disse, feliz tu és o Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és o Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, né? E então, a primeira parte, então, né, nós podemos olhar Messias, então o quê? É ungido, e ungidos nesse sentido, então, o poder de Jesus vem de próprio seu Pai, Deus, entenderam? Então, e nós podemos olhar, então, ele é ungido, escolhido, né, enviado por seu Pai. Então, no dia do batizado de Jesus, lá no Rio Jordão, assim que ele recebeu o batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele. E aí, né, palavras ditas, esse é o meu filho amado, escutai-o, né? E no dia de transfiguração também, mesmas palavras são repetidas, este é meu filho bem amado, né? E aí também, quando Jesus recebeu 3 tentações também, ele superou essas 3 tentações também. Então assim, ele é Messias ungido, né? E aí, poder de Jesus, então, vem de poder de seu próprio Pai, é Deus, entenderam? E então assim, quando né, revelado que quem é Jesus por Pedro, né, então revela que também Jesus dá uma certeza para ele, a rocha. O que é rocha na realidade, né? Tu és o Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Então, né, a pedra na verdade aqui é rocha, rocha então sólida, né, gente, né? Então, quem é rocha na realidade? Deus é rocha, né? Ele é, né, rocha de Israel e também guarita seguro do povo. E também quando nós falamos rocha, significa também penhor da fidelidade e perseverança. Então por isso, né, falar dessas palavras, né, Pedro, sobre esta, né, rocha, construirei a minha igreja. E aí ainda mais dito, o poder do inferno, né, nunca poderá vencê-la.
né, nenhuma coisa deste mundo pode vencer. Então, ainda mais disso, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Chave significa o quê? Abrir ou fechar, não é, gente? Né? Por isso é chaves, né? Não é verdade? Na nossa realidade nós sabemos. Então, Jesus dá esse poder também, abrir ou fechar, ligar ou desligar, né? Aceitar, não aceitar, concordar, não concordar, né? Pedro tem esse poder, né? Então, né, poder, né, tudo que tu ligares aqui na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então, a leitura, seu olhar do Evangelho, tão bonita, né, de todo o percurso, né, como é que é, né, a profissão de fé né, do Pedro, e aí a partir daí essa profissão de fé de todos nós deve ser, né. Então, nós podemos olhar, então, a nossa caminhada de fé, né, quando nós celebramos essa festa de São Pedro e São Paulo. E a segunda leitura de hoje é falado sobre também, né, de São Paulo. São Paulo, né, ele, né, um perseguidor da igreja, dos cristãos, e foi chamado por Jesus quando estava indo para o caminho de Damasco, caiu do cavalo, ficou cego, levaram para Ananias, e aí recebeu o batismo, recuperou da vista e tornou-se grande missionário, né, e aí fundou, né, várias, né, comunidades, e aí pregou o Evangelho de Jesus Cristo, testemunhou Jesus Cristo, e preço final foi martírio, né, morreu decolado. Então, assim, né, segunda leitura atrás, então, ele mesmo diz hoje, então, né, quando a mim eu estou ou para ser derramado em sacrifício, aproximando-se o momento de minha partida, combate com um bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Então agora reservado para mim a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Então assim, né, final, né, nós podemos olhar que no texto resulta que o apóstolo está, né, chegando ao fim da sua vida, seu destino, né, está, né, chegando ao fim, e aí então ele cumpriu a própria missão, né, que Jesus deu para ele. Então, né, ele professando que agora, né, ele espera, né, um prêmio melhor que aquilo que ele fez para o próprio Jesus Cristo. Então, assim, segunda leitura nós podemos olhar também. E na primeira leitura de, né, Atos dos Apóstolos, é também, né, falado sobre, né, a importância da igreja unida. Né, os Herodes, né, prendeu alguns membros da igreja e prendeu também Pedro, estava na prisão ali, né, diante do guardas, todo bem seguro diante da prisão, né, o anjo do Senhor aparece e, né, Pedro foi solto, e aí, né, levou anjo, né, levou para fora. E aí Pedro, né, não sabia o que está acontecendo. E o outro lado, a igreja inteira estava rezando, né. Então, olha lá como é que é, né, a fé e a oração tem poder aqui, né. Igreja inteira rezando, unida, e aí assim, né, nós podemos olhar então, né, a missão de Pedro ainda não terminou, apesar de vários obstáculos, a missão de Pedro, né, continua. Por isso, na primeira leitura, nós acabamos de ouvir. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje então, né, olhando essas leituras, palavra do Senhor, celebrando neste dia de solenidade de São Pedro e São Paulo, né, algumas coisas nós podemos olhar para a nossa vida, a nossa caminhada de fé. Não, o primeiro aspecto né, o martírio desses dois santos, né, dá uma direção para nós dizer que eles fizeram uma comunhão, né, com todos os santos, né. Esses dois santos fazem uma comunhão com todos os santos e também, né, precederam a fé, chamado, né, uma santidade de vida dos, né, nos dias atuais. Também nós podemos olhar. E aí também esses, né, dois santos fizeram uma unidade da igreja. Pedro, né, podia ter dito, né, agora ele pregou o evangelho, podia ter essa minha igreja. Outro lado, Paulo também, né, fundou várias comunidades,
E podia ter dito, né, essa é a minha igreja, minha comunidade, só para mim, né? Mas eles fizeram uma unidade da fé, né? Então, um sinal da unidade que nós podemos olhar também, um apelo para todos nós, né? Diante de tantos obstáculos nós enfrentamos na nossa caminhada de fé, né? Tantas críticas, altos e baixos que nós olhamos, né? Muitas vezes, né? Nós somos desanimados. Então, diante dos obstáculos, né, somos chamados a ser missionários de Jesus Cristo no mundo atual de hoje, né? Mas esses relatos ainda mais diz, né, uma vida de santidade é possível para todos nós. Vida de santidade é possível, né? A experiência de Jesus Cristo, né, que, né, os dois apóstolos tinham, também, né, ajudar para nós também seguir, né, e ter essa experiência de Jesus Cristo em nossa vida, né? E assim, né, esses dois santos chamados coluna da igreja primitiva. E então, né, nós somos batizados, como hoje nós temos batismo aqui na comunidade da menina Isis, né, será batizada, também um sentido maior. Somos povo batizado, significa o quê? Nosso pecado original perdoado no batismo. E nós tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, né? Tornamos filhos ou filha adotiva de nosso Deus, hoje nesse sentido, Isis, né? E pelo batismo nós, né, fazemos parte dessa natureza divina de nosso Deus. Tornamos membros da igreja de Cristo Jesus. Tornamos co-herdeiro de reino de Deus e recebemos Espírito Santo de Deus. Olha, então o sentido de batismo é, né, tão imenso e tão grandioso que nós precisamos cada vez mais, devemos valorizar nosso batismo. Então, uma vez, né, batizou significa para sempre é batizado, né? Então hoje, né, essa criança será batizada, significa os pais e padrinhos, né, assumindo esse compromisso para educar essa criança na, né, fé cristã, fé católica na realidade, né? E assim essa criança possa crescer cada vez mais com amor ao Cristo e amor ao próximo, entenderam, gente? Então hoje, né, para nós, né, tão importante, né, nessa caminhada, quando nós celebramos dois santos, São Pedro e São Paulo, esses dois santos nos dá grande, lição de testemunhar Jesus Cristo. Somos chamados a testemunhar Jesus Cristo na nossa vida cada vez mais. Imitar como, né, nossa vida, também, né, como, né, imitar esses dois santos. E aí também fazemos uma doação a nossa vida para a missão. E aí, né, esses dois santos também nos ensinam a ser fiel ao, né, projeto do Senhor, projeto de Deus. E, né, então nós, como, né, oferecemos a nossa vida como missionários e missionárias do reino de Deus, vivenciamos essa fé, entenderam? Vivenciar essa fé no dia a dia de nossa vida, na família, na comunidade. Também então nós somos chamados, então, né, todos, né, pela força do nosso batismo, tornamos, né, fiéis colaboradores de missão de Jesus Cristo. Então na igreja, né, como eu sempre digo, não existe voluntários. Na igreja somos missionários. Cada um realiza a sua missão de diferente forma, de diferente maneira, mas nós fazemos essa unidade da nossa igreja no mundo inteiro. Por isso, quando nós falamos a Igreja Católica Apostólica Romana, nós dizemos, né, igreja, né, é eclesial, né, uma comunidade, né, do mundo inteiro, né, igreja católica. Católica significa universal, né, igreja uma só, né, entenderam? Uma só, santa. Por quê? Santa porque próprio Jesus Cristo fundou, né, e nós somos povo de Deus, nós temos limitações e fraquezas, né? Mesmo assim, né, a santidade da igreja não diminui. Igreja, por isso, é santa, formado pelo povo pecadores, somos nós, né? Todos nós somos. Então, né, é importante também reconhecermos também, um lado nós somos santos, outro lado também temos, né, nós temos pecadores. Então, igreja, né, una, santa, católica, significa universal, como eu falei, e apostólica, baseado de tradição dos apóstolos, né? Nós temos, né, nossa caminhada de fé, 3 elementos ou 3 fundamentos de nossa fé. Bíblia, a palavra do Senhor, cada vez mais, né, meditando a palavra do Senhor, aperfeiçoamos a nossa caminhada aqui como povo de Deus. Então, é a Bíblia.
A segunda coisa é, né, tradição apostólica. Nós, né, seguimos, né, muitas coisas não estão escritas na Bíblia, mas destes primeiros cristãos que é guardados, né, preservados, né, várias formas, principalmente nas catacumbas, né? Catacumbas é túmulo dos primeiros cristãos. Como eu trabalhei lá na catacumba de Santa Domitila, de ser tantas, tantas imagens, tantas coisas bonitas que nós não conhecemos, né, talvez, né, por exemplo, né, um símbolo que nós usamos sempre é peixe. O que peixe significa, né? Símbolo de peixe, né? E peixe significa 5 letras, né? 5 letras, ictus chamado. Ictus significa Jesus Cristo é Filho de Deus vivo. Por isso, primeiro os cristãos usavam símbolo como peixe, entenderam? Né? Então, quando nós usamos, né, peixe, tudo isso, né, várias vezes nós não sabemos a importância, o que nós usamos, né? Então, assim, vários símbolos que nós usamos na nossa, né, a Igreja Católica né, chegou de tradição do apóstolos. E aí, romana, né? Romana significa por quê? Né, fundou a igreja, né, iniciou a igreja lá em Roma. Portanto, né, a igreja una, santa, católica, apostólica e romana. Nós somos, então, formamos como um povo de Deus, unidos no mundo inteiro. Então, hoje nós unimos com nossa voz, nossas orações para Papa Francisco. Né, ele é, né, Papa para, né, Igreja Universal, né? E para Roma ele é bispo, né? Para a Diocese de Roma, por exemplo, nós temos a Diocese de Belo Horizonte, né? Dom Amor e bispos auxiliares nós temos, né? Então, né, para a Diocese de Roma, né, né, na verdade, Papa Francisco para nós. Para eles é bispo da Roma, né? Então assim, diferença, né? Para nós, né, entender um pouquinho melhor, né? Então, hoje, então, queridos irmãos e irmãs, né, celebrando esse dia de, né, dos santos, celebrando o dia do batizado, de, né, essa criança aqui, somos chamados, né, para colaborar com a missão de Jesus Cristo e levar a todos, né, os valores do reino de Deus, né, valores como, né, justiça, verdade, fraternidade e paz. Por isso nós vamos pedir esta graça de nosso Senhor para que nós possamos ainda mais dedicar né, para a Igreja de Cristo Jesus, vivenciarmos com amor e com a paz e a fraternidade, e assim que nós, vivenciarmos esta fé que nós recebemos, né, da Igreja, e vivenciarmos esta fé sempre. Então, né, Deus nos abençoe, esses dois santos, São Pedro e São Paulo, interceda para cada um de nós, e vivenciar esta nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.